Olá, olá, pessoal! Coisa boa! Estamos nós aqui mais uma vez nesse podcast fantástico, né? Podcast que vem mexendo com a estrutura e que vai trazer muitas dicas, muitos insights e muito crescimento para você. E como sempre, eu não estou sozinho. Hoje eu estou aqui com o Leir e com Nicolas Beirão, né? Por Seja- favor, dê as boas-vindas ao pessoal. Vai lá, Lei, vai lá. Você que tá na frente. Eu já adianto que, atendendo a pedidos das nossas postagens, foram solicitados para nós falarmos de vendas. É sério? Vendas? Tá vinculado a empreender? Totalmente. Então, pega papel, caneta, É. e se você tiver algum tema que você queira que nós venhamos abordar, já coloca nos comentários aí e se prepare. Nicolas, Gente, ó, se você assistiu o episódio passado, você sabe que tudo é vendas. Não importa a quantidade de slide, o importante é saber que tudo é vendas. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo ao podcast Fé em Negócios. Vai lá, Jardel. Eu manda queria ver. reforçar algo importante aqui. Pega papel e caneta, porque você vai ter insights fantásticos. É a parte que eu queria reforçar já nesse início. ficou bem reforçado mesmo, muito bem reforçado, ó. Não esquece. E aí, o que a gente vai falar de vendas? Eu acredito que não tem venda sem o que está sendo vendido. O que está sendo E vendido? o nome disso é Qual é? produto. Produto, né? Produto. Quem de vocês dois ficou de falar sobre produto? Nós três. Nós três. Nós três. É. Quem quer começar a falar sobre produto? Vai tirar no 0 e 1. Então vamos lá. 0, 1. Nicolas. Você tá tudo combinado. Está tudo combinado. Bom, gente, para a gente ter em mente o seguinte: essa é uma conversa aqui poderosa. E quem pegar vai estar anotando e colocando em prática rápido. Papel e caneta. Existem 3 princípios básicos de toda venda. 3 princípios básicos de toda venda. Um é conhecer bem o produto. A outra é conhecer bem o cliente. E a terceira eu vou deixar para vocês falarem. Mas como a gente vai começar a falar de produto, para você conhecer bem o produto, é muito importante que você saiba como esse produto é feito, do que ele é feito e para que ele serve. Ou seja, você precisa desvendar os benefícios, as vantagens e as características do produto. Característica do produto é o que ele é. Por exemplo, eu tenho uma taça azul aqui, toda detalhada, em cortes de triângulo, com água De puro cristal. de puro cristal. São características do produto. Saber as características ajuda você a criar argumentos sólidos da apresentação de qualquer produto, seja um carro, seja o que for. Então, o produto, ele é estruturado em características. Isso ajuda muito quando você tem um cliente que ele é racional, Sim. porque ele quer saber detalhes, ele quer saber a origem, ele quer saber do que é feito, para que serve, como isso vai impactar nele. E aí a gente abre essas 2 caixas seguintes, que são vantagens e benefícios. Vantagem é aquilo que ele tem percepção de levar. Qual é a vantagem? Pague 2 e leve 3. A vantagem é o que te transforma competitivo no mercado. É o que vai te diferenciar entre os seus concorrentes. E os benefícios? É aquilo que realmente causa impacto na vida do cliente. Qual o benefício que esse produto aqui tem, esse serviço tem? Não, através desse tratamento aqui, você vai interromper a sua perda de cabelo, a sua queda de cabelo. Esse é o benefício que você vai ter com esse produto. Experiência própria. Então, Experiência própria. então o que acontece? O benefício é aquilo que o cliente leva, é aquilo que ele vai perceber de fato do produto ou serviço. Nicolas, então, na venda, o que é importante? Quanto melhor você conhecer o seu produto como ninguém, tantas características como benefícios, como vantagens, vai fazer você fazer as conexões certas, as inserções certas e a argumentação certa para você vender, apresentar e converter a venda. Sim. Porque se você não conhece o que você vende, como que você vai vender?
Princípio básico. Conhecer o produto é a base para vender qualquer coisa. Não tem como vender algo que você não conhece, que você não acredita e que você não usaria. Então, conhecer o produto é o dever de casa de todo vendedor, porque vendas é uma ciência. Ela não vem por osmose, ela vem por estudo, é técnica. Vendas é técnica, é ciência, né? Hoje ele tá inspirado. Mas eu tô falando Eu vou falar, falei mais do que é de produto. Não tem mais nada pra falar de Vendas produto. Ele é disse que isso, você ia completar. vendas é 10% de inspiração e 90% de Pensou trabalho. que ele ia parar e não para não. Vendas é isso. Então, conhecer bem o produto é fundamental. Eu vou parar de falar de produto, senão vocês vão ficar chateados. Mas é interessante a gente pensar. Pensa. Inclusive, no primeiro podcast, Jardel falou sobre isso. Que as pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas. Aí tá lá na Bíblia de Vendas, um livro muito bom que eu recomendo. Jeffrey, Jeffrey alguma coisa. mostre seu curso de inglês pro pessoal. Agora eu não lembro sobre o nome dele. Bíblia de Vendas. Muito bom. E por isso a gente tem esse entendimento. Apesar do produto ele ter as características, as especificações, na verdade, a pessoa ela faz a compra do produto ou do serviço quando ela entende que esse produto ou serviço pode trazer alguma transformação para a vida dela. Que são os benefícios. São os benefícios do produto. É aquilo que o produto vai agregar. Isso, e vou deixar um spoiler já para o que a gente vai falar. Está vinculado à proposta de valor. Que é o que o cliente vai entender que aquele produto... Calma que vai ficar coisa para você falar também. Eu vou até ler um pouco aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para poder falar. Que é a transformação que o cliente Ele tem. estava lá atrás, em vez dele estar estudando para poder estar trazendo um conteúdo aqui, não, ficou lá de brincadeira. Mas vamos lá. Não turbe o coração. Vamos falar sobre o produto. O Nicolas deixou um resíduozinho aí para a gente falar. Eu acho interessante o seguinte. Quero trazer uma reflexão para vocês. Deu até uma virada. Assim. A psicanálise, né? E a gente trabalha com psicanálise, com venda de psicanálise. Olha lá. Falou. Ele fica apertando o botão aí embaixo para ficar mudando. Ela diz o seguinte, que algumas coisas vão falar sobre ato falho, sobre aquilo que aparece, aquilo que sai do inconsciente para o consciente. Para mim, a questão do produto é isso. O vendedor ele tem que acreditar no produto. Tem que ser algo muito para dentro dele. Não é só conhecimento técnico. É muito difícil você vender algo que você não acredita. Você pode ter um bom discurso. E por que eu comecei a falar da psicanálise? Porque quando você acredita, quando o negócio está em você, até o seu exemplo vai aparecer sem você perceber. Não é essa a temática, meu irmão? Você viu? Quem vende produtos de emagrecimento, Mas eu quero usar. ele é a prova social. Eu não quero ir para fora, não. Eu quero usar o que está aqui. Você não viu quando o Nicolas falou assim, produto de queda de cabelo? Quer dizer, veio do inconsciente para ele. Porque ele trabalha com produto. Não é bem isso. Ah, sim, sim. Não é bem isso. Veio. Se você acha que o meu cabelo tá caindo, você já comenta aqui embaixo. Que Você viu que fluiu. É. Ato falho, veio do inconsciente. foi bem assim, não. Eu estava aqui olhando bem o alinhamento. Isso é o que você acha no seu consciente. Mas fala para ele que tem a parte do inconsciente. Fala O para ele. consciente veio à tona, né? Tudo bem. Mas o importante Resumindo, aqui eu quero dizer, o importante é você acreditar no entender produto. que o produto, você tem que acreditar e conhecer o produto. Essa é a parte mais Não importa importante. qual. Se tá caindo, se não tá, é outra parada. Se é Essa alinhamento, era aqui. não. Mas não Não, desse assunto, não. Não, porque eu tô tentando compreender, seguir a linha de raciocínio de vocês, para ver se a gente consegue esticar um fio condutor e a gente ter uma sequência. Porque você falou do produto, das características, do benefício, da transformação. Jardel falou em acreditar no produto Que está sendo vendido. que está sendo vendido. Mas esse produto está sendo vendido para quem? Qual a importância que tem a pessoa que vai adquirir esse produto? Fica essa pergunta. O produto está sendo vendido para uma pessoa, para um cliente. E isso aí é uma pessoa. uma pessoa. Daí a gente abre a segunda caixa. Uma vez que eu conheço bem o produto, eu preciso conhecer muito bem quem é meu cliente. Veja bem, quem é o seu cliente. Não basta você conhecer os leads, os potenciais leads, mas sim o seu cliente de verdade para o seu produto e serviço. Isso é muito sério.
É o que a gente chama de perfil de cliente ideal para o seu produto, seu serviço, ICP. Então, pegando o gancho da psicanálise e pegando o gancho da área automotiva, qual é o cliente ideal para um curso de psicanálise, que vai abrir agora a turma quando? Nós temos uma nova turma abrindo agora nesse sábado. Nós temos turma abrindo na segunda-feira, Olha aí. para quem quer estudar na segunda-feira à noite, né? Na verdade, já que você mexeu, você é obrigado a Não, falar. se mexeu tem que ser em mel. Tem que sabe como falar, é. né? O que acontece? O Instituto Equilíbrio, que ele vai aparecer ali daqui a pouco, Não apertou o botão, não. Esqueceu, o dedo estava aqui em cima. a gente desenvolveu uma estrutura pedagógica, mas também nós temos, olha lá, se atrasou um pouquinho. Nós temos, então, um ecossistema de ensino Um ecossistema de ensino. Fala mais sobre isso, meu que irmão. visa alcançar a pessoa em todas as áreas dela, neurológicas e também cognitivas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você falou de abrir uma nova turma, mas essa turma, quando ela abre, ela tem uma plataforma onde o aluno assiste às aulas em vídeo quando quer, na hora que quer, quantas vezes quer. Se você prestou atenção no que a gente falou ainda agora, você está tendo uma aula prática agora de características, vantagens e benefícios. Olha só. Ah, papel e caneta, não esquece. Então você tem as aulas numa plataforma de fácil interface. EAD. Então você assiste às aulas quando quer, a hora que quer e quantas vezes quer, com acesso vitalício. Vitalício, ou seja, não tem fim. Né? Nessa plataforma você baixa a apostila, você baixa o material que você precisa. Materiais didáticos. Além disso, você tem acesso à nossa biblioteca virtual. Biblioteca. Olha o ecossistema, tá? Olha o acervo ali. Onde você tem as obras de Freud e outras obras afins. Benefícios. Além disso, você faz parte de uma turma e tem um grupo de WhatsApp focado em tira dúvida, estudo de caso, sinergia e motivação. Pessoas que estão caminhando na mesma direção, ajudando de forma mútua para o seu crescimento na área de psicanálise. Se você é de longe, você tem uma vez por mês uma mentoria da sua turma falando da disciplina que você está estudando, tirando dúvida, estudo de caso, comigo, Melhor do que assim, sem fronteiras. o seu mentor. Se você é de perto, você tem uma aula presencial que você pode escolher numa segunda noite, se Ou você no tem sábado, disponibilidade, é isso mesmo? ou numa tarde de sábado, Tarde de sábado. com professores diversos da mesma disciplina que você está estudando naquele mesma plataforma. Fantástico. Você prestou atenção? Você prestou? Quem foi a pergunta sobre o ecossistema aqui? Foi eu que fiz. Prestou atenção sobre o ecossistema? Sim. Ou seja, você tem a plataforma, material, você tem a biblioteca, você tem o grupo de WhatsApp, e se você não pode estar presente, você tem uma mentoria online pelo Google Meet, ou se você pode estar presente, você tem a experiência de sala de aula. Experiência para quem? Para o cliente. E um benefício que está embutido ali que ele não falou. Autogerenciamento. Porque você tem acesso vitalício e você pode fazer o seu plano personalizado de estudo. Exatamente. E ainda, fechando a parte prática agora, você tem as análises pessoais didáticas e o seu estágio supervisionado. Para fechar e te impulsionar, no finalzinho você vai para o nosso site do Instituto Equilíbrio com a sua foto, com o seu resumo, com o seu WhatsApp, seu Instagram, e a gente impulsiona para que você seja conhecido nessa nova área de atuação. Meu irmão, fala agora do maior benefício que você ainda não falou, que você deixou para o final. Que é o quê? Quem faz o curso de psicanálise fazendo uma transição de carreira, como é que está esse mercado hoje? Mas eu vou falar, você falou de um benefício, eu vou falar de dois, porque você mexeu. Não, continua saindo mel aí. Primeiro é esgotável. Qual é o seu laboratório? O seu laboratório é você mesmo. Tá aí um lugar, uma coisa que você estuda, faz a transição de carreira e você passa a se conhecer e se aprimorar como pessoa, como ser humano. Isso é fantástico mesmo. Agora, a segunda parte, um mercado extremamente promissor. Após a pandemia, a quantidade de doenças
emocionais, doenças psíquicas cresceu muito, então você tem um mercado, então você pode ajudar pessoas e ser bem remunerado. E agora ainda, essa eu vou deixar para você. Pra mim, Vou passar essa bola para você falar qual é a última novidade que está abrindo portas aí. Eu não vou nem falar, vou só transmitir aqui para você, ó. Que isso, o professor Xavier, depois é o cabelo dele que tá caindo, né? Rapaz, A porta que está se abrindo agora, vou te dar uma dica. N. captei a vossa mensagem. Recentemente a gente teve uma atualização da NR1. Olha aí. A NR1, que entra em vigor agora dia 26 de maio, podendo até ser um pouco mais estendida o vigor dela, a aplicação, ela exige que empresas que tenha CIPA constituída ou pelo menos uma pessoa designada tenha a questão da saúde mental instituída dentro do ambiente de trabalho. E isso traz com que profissionais na área capacitados possam estar fazendo uma análise de clima e uma avaliação de saúde mental dos colaboradores. E isso vai exigir também que a empresa ela tenha um monitoramento, ela tenha a gestão sobre isso, porque esse é um risco que vai entrar lá no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, para todas as empresas, onde é importante que agora, na NR1, além de todos os riscos existentes, sejam físicos, biológicos, químicos e ambientais, riscos ambientais, entrou o risco de saúde mental. Então, se você é empreendedor, dono de negócio e tem um funcionário, pelo menos, é importante você se atentar nessa questão. E para os profissionais da área de saúde, como psicólogos, psicanalistas, é uma oportunidade de você estar fornecendo esse tipo de serviço também. E o Instituto Equilíbrio é uma ótima oportunidade para você se capacitar enquanto há tempo. Para fechar a história do Instituto Equilíbrio do produto. Rendeu esse produto. Rendeu? Gostei. Para você entender que quando você conhece o produto e você consegue montar esse ecossistema, você consegue também escalonar. Antigamente, o marketing ele era falado, isso era da minha época lá de trás. Agora vocês modernos têm outras perspectivas. Década de 60. Marketing 1.0. Ele falava assim, Quando tudo era marketing. que o marketing se resumia em 3 P's: produto, preço e ponto de venda. E muitos Produto, prazo, preço. Em muitos momentos foi usado a Coca-Cola, que ela tem um produto fantástico, tem um preço igual de todo mundo e o ponto de venda está em todo lugar, porque em todo lugar você conseguia comprar Coca-Cola. Então ela... Mas isso é coisa lá de trás. Agora já tá no marketing 5.0 que tem mais 2 P's aí, né? Mas vamos trazer aqui... Na verdade, segundo o Conrado Adolfo, são 8 P's. Aí já aumentou mais vezes. Mas eu quero ficar no no que é de equilíbrio. Sim. Quando você conhece bem o seu produto e faz esse ecossistema, a maior parte talvez eu fosse forçar uma barra, mas um grande número de alunos do Equilíbrio desse ecossistema online, usando a internet para escalonar o seu produto, eles são alunos. Nós temos alunos na França, em Portugal, na Alemanha, Sem fronteira, na Espanha, em Argentina e em 10 estados do Brasil. Então, isso é conhecer o seu produto e apresentar. E isso é também segurança para o cliente. E falando em cliente, fala pra gente agora, já que a gente mas eu posso falar alguma coisa ainda aqui. 18 anos que nós estamos. Porque às vezes a pessoa acha que caiu assim, né? Não. Para quê? Não, 18 anos. 18 anos Faz de novo, atuando na né? 18 anos. Fechei agora Equilíbrio. E ele ficou congelado lá, ó. lá. Aqui, é interessante para você que está assistindo, você acha que ele está brincando, está descontraindo, mas teve muita informação preciosa. Caneta e papel. Isso que ele compartilhou. Por quê? O marketing da época dele. Quando tudo era marketing. Produto, praça. Não é praça, não. Preço, produto e ponto de venda. Praça. Já é uma atualização. Então, produto, Porque dele é ponto de venda. E Não tinha praça. preço. Era uma barraquinha. E nisso que você está falando aí, inclui pessoas e a proposta de valor que ele apresentou. Vamos deixar a proposta de valor por último. Proposta de Fala sobre cliente. Pegando aqui, ele deu aplicação prática aqui das características, vantagens e benefícios do produto dentro do Instituto Equilíbrio. Sim. Traz agora, com toda a sua expertise, toda a sua caminhada,
sobre o cliente. Como é importante conhecer o cliente? Porque esse é o segundo pilar básico de vendas. Se conhecer bem o produto e conhecer bem o cliente. Trazendo agora para dentro da sua área de atuação. O que você pode falar para a gente? Como que identifica o cliente ideal? Como é o cliente ideal para um produto? E como que a gente pode estar se aproximando, prospectando esse cliente ideal para uma conversão efetiva? Nicolas, conhecer cliente está diretamente relacionado a conhecer pessoas. E uma coisa desses pilares da venda está muito bem linkado, porque conhecer as características e os benefícios do meu produto está gerando algum desconforto, Biboto? Não, eu me ajeitei aqui, porque sim. agora é a hora da aula, né? Conhecer as características do meu produto e do meu serviço tem que resultar em um benefício para o meu cliente. Como é que eu vou saber se aquilo é benefício para o meu cliente, se o meu cliente tem valores diferentes que o meu? Então você quer dizer que é importante conhecer os valores do cliente? Sim, sim. O que para ele tem um significado, para mim pode ter outro. Quer ver uma coisa que acontecia com frequência no ramo automotivo? Na apresentação de um carro, falava-se muito das características, das especificações técnicas do carro. Motor 1.0, o ano do carro, 72 cavalos, o tamanho da roda de 15 polegadas e tudo mais. Mas isso é importante. Mas não mais importante que a transformação que essas características vão gerar na vida do cliente. Ou seja, a pessoa que vai comprar um carro, ainda que o motor 1.0 seja uma característica importante, ela está buscando pela economia. Então pode-se dizer que é importante você conhecer a fundo o seu cliente. Conhecer o O cliente. que você pode destacar que a gente deve conhecer do cliente? Como seria esse processo? O que eu devo... Você, por exemplo, quem está ouvindo a gente agora, Sim. o que a gente deve focar para conhecer do cliente? O que a gente tem que buscar para poder ser mais assertivo? Cliente, a gente precisa buscar saber qual é a vontade dele, porque o cliente compra pelas necessidades dele e não a nossa. Uma coisa que a gente precisa pontuar e ter isso bem definido, que o cliente ele vai comprar da pessoa que ele confia. E, às vezes, na ânsia da venda, muitos empreendedores eles acabam queimando a etapa que é de construir um relacionamento. É você construir um relacionamento, transmitir a confiança do seu cliente para que ele possa se abrir e mostrar para quem está vendendo a real necessidade dele. Por quê? Se o cliente ele não estiver precisando dessa taça aqui, eu conhecer as características dela não vai adiantar. Então a gente pode falar que o que eu preciso... Desde que ele botou esse óculos de Freud, Depois você me dá um parênteses. agora ele tá assim, ó, Uma só parte. fica assim, ó. Não, estava ouvindo o Leí, Ó. você se posicionou, eu não falei nada para você se ajeitar para Se bater a aula. você acha, se você quer uma aula um podcast sobre comunicação e linguagem corporal, já tem um spoiler. Preste atenção na linguagem corporal dele. Só na... É porque abriu uma janela aqui e aí eu quero uma parte seu, se você me der. Sim. Depois que o Nicolas terminar de falar. Sumiu o arquétipo do sábio com óculos de Freud. Esse óculos, vou até mudar o meu. Vamos lá. Vai ficar tudo igual, padronizar. Então, o que acontece? Você falou sobre as necessidades próprias do cliente, que ele Sim. compra pelos seus próprios motivos. Sim, E você vende pelos seus, sim, certo? Certo. Você está ali para vender. certo. E o seu papel é vender, não tirar pedido. Venda que o cliente já vem buscando não é venda. Isso aí, na verdade, é uma bênção que chegou até você. Agora, venda é aquela que você provoca a venda, que a gente vai falar mais para frente, que é a proposta de valor. Sim. Mas sobre o cliente, para poder a gente resumir, e aí você fecha e passa para Jardel, o que a gente pode descrever aqui do mapeamento do cliente para a gente poder ser bem assertivo? Primeiro, a leitura do perfil desse Sim. cliente. Quem é esse cliente? O que ele faz? Qual é a rotina dele? De onde ele vem? Qual é o padrão dele? Isso necessita que o vendedor faça uma análise desse cliente, porque tudo é uma repetição de padrões. Por último, o que a gente chama de 3D. Quais são as dúvidas que esse cliente pode ter do seu produto, do seu serviço? Responda todas as dúvidas. Se você prestar atenção, todo site que é de venda, lá no final você tem um FAQ. As perguntas que você pode fazer, que você já vai lá e clica, você já tem a resposta para tirar. São a estimativa das dúvidas mais... Então, se você mapear isso,
você vai saber como está abordando de maneira assertiva ou contornando uma objeção já existente, pré-existente. Segundo, desejo. O que esse cliente espera? O que ele deseja? Para você criar os ganhos que a gente vai falar na proposta de valor. E quais são as dores, os medos, os traumas que esse cliente tem, experiências passadas negativas, coisas que não foram legais, ou receios que ele tem de conhecer um novo produto, uma nova marca e assim diante, até da compra. Como que a gente mata isso? Uma compra online, por exemplo, o depoimento de um aluno que está lá no Instituto Equilíbrio é um reforço positivo como prova social para que aquela pessoa que estava em dúvida, às vezes, poxa, caramba, legal. Toda compra online você vai ver isso, você vai verificar lá os depoimentos de quem já comprou, para você ter uma validação. Ali você está matando o medo, as dores daquele cliente, porque você está trazendo algo verídico, claro, de pessoas que já tiveram uma experiência positiva com aquele produto. Então, fala um pouquinho sobre isso aí para passar para Jardel Peri. Eu acredito que você já tenha sintetizado tudo e eu. Olha lá a expressão dele, ó. Empreendedor, Nicolas deu uma aula aqui. Todo negócio, ele tem um perfil ideal de cliente. Todo negócio tem um perfil geral. E isso faz o que também, né, Lei? Não fique frustrado por quem não é seu cliente. Sim. Quem não está comprando é por dois motivos. Ou porque a sua proposta de valor precisa ser ajustada, ou porque aquele cliente não é seu. Então, se você tem um produto, você tem um serviço, esse produto e serviço ele tem que responder os 3 Ds que Nicolas falou: dúvida, desejo e dor. Monte o seu produto, a gente vai falar de apresentação de proposta de valor para poder satisfazer esses 3 Ds. Eu vou passar para o Jardel ali, que ele tá com a expressão. Tá quase fechando hoje. Não. Japonesinho, ó. Não, eu pensando. tô muito ligado aqui. Tá ligadão. Fala do parêntese que abriu. Eu vou abrir o parênteses aqui. Sim, Faz de novo a abertura. Vou abrir o parênteses aqui. E aí, eu quero juntar agora sim, o produto e o cliente. sim. Tem alguma coisa muito interessante. Você não está assistindo qualquer podcast. É no podcast Fé e Negócio. Você está assistindo, você não parou aqui por acaso. Você está assistindo o podcast Fé e Negócio. Fé e Negócio. Então agora eu quero abrir aqui esse parênteses e falar sobre fé. Há muito tempo atrás, as pessoas, quando procuravam algo para comprar, ou alguém para comprar algo, melhor dizendo, organizando, tinha uma diferença. Era mais ou menos assim. Ela não comprava lá no carro.com, ela não contratava a consultoria do Nicolas porque no seu carro tem um adesivozinho Jesus te ama, ou tem um adesivo de um peixinho. Ela não comprava uma cadeira porque naquela cadeira tinha um nome bíblico ou um peixinho adesivado, né? Ela podia virar a cadeira, ela podia virar a mesa e saber, se fosse um carpinteiro, vamos aproveitar que Jesus, né, era carpinteiro, falam, né, e tal, se virasse a cadeira, ela sabia que o material da cadeira era o mesmo, onde você via e onde você não via. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Isso dizia da integridade Do produto. que está ligada à integridade do vendedor. Então não era para um adesivozinho. Por isso que eu trouxe aqui agora para essa situação do podcast Fé e Negócio, porque hoje a gente tem muito adesivo Jesus te ama e com peixinho. E por ter muito adesivo, infelizmente, isso deixou de ser uma referência para você ir naquele lugar. Mas a gente está aqui também trabalhando para restaurar essa referência, onde homens e mulheres de fé que acreditam de verdade em Deus, você pode, tendo a sua demanda, procurar esses homens e mulheres, não porque ele tem um adesivozinho em Jesus ou porque tem um nome bíblico, mas porque sabe que vai na carro.com e você não vai comprar um carro de maneira equivocada. Ou de maneira ilícita. E que vai estudar no Instituto Equilíbrio ou num treinamento que a gente ministre, achando que a gente está ali só para Vender curso. vender curso. Ou que vai
buscar uma consultoria com o Nicolas, achando que ele está... Não, gente. Existe um compêndio de valores e que se em algum momento isso for arranhado, para a gente acabou. Que são inegociáveis, que vão para além do negócio. Na verdade, faz parte da essência daquilo que é maior que a gente acredita e habita em nós. Então, o cliente ideal, faz parte do perfil do cliente ideal, tem muita gente querendo comprar carro. Sabia disso, Lee? Sim. Dia quente, então, é uma loucura. É verdade. Dia de Pessoal, calor, dá para vender mais carro do que picolé, né? fica uma disputa boa entre carro e café. Café, O pessoal gosta muito de tomar café. Picolé, o pessoal não tá. Mas uma da diferença quando o cara vai comprar carro é saber que está comprando no lugar onde a integridade, a honestidade, a transparência faz toda a Onde ele diferença. pode confiar. Porque você só compra de quem você confia. Então fica aí, quero fechar o meu parênteses agora e deixar vocês continuarem. Inclusive, o primeiro episódio do podcast Fé em Negócios falou sobre 5 pilares do empreendedorismo e um do pilar fundamental é a ética. E se você deseja aprender, assista o podcast, a gente está também disponibilizando um e-book, um material construído para poder te ajudar. Olha só como é interessante isso é importante. Eu quero contar um caso aqui, de maneira anônima, onde eu tive uma aluna em que ela não estava entendendo o processo. E eu fui até ela para resolver esse processo. E ela disse, olha, isso não foi me passado. Você está falando de informação sobre A curso, venda. sobre venda do Isso curso. não foi me passado. Eu falei, olha, eu acho que foi passado, assim. E ela insistia, isso não foi me passado. Ela já estava com a gente há 8 meses. Então eu trabalhei com ela, falei, olha, isso não foi passado. Então vamos fazer o seguinte, eu não quero que você tenha o sentimento de que foi lesada, porque não é isso o nosso propósito. Nosso propósito não é vender curso através de uma informação equivocada. Se você, depois de tudo que eu te expliquei, você não entendeu e acha que não foi passado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ressarcir você com todas as suas mensalidades desses 8 meses, porque eu não quero você com esse sentimento de que alguma coisa foi feita aqui para lesar você. Isso para mim é inegociável. Então eu me dispus a ressarcir todo o valor do que ela já tinha estudado, porque por causa de quê? Por causa de um sentimento. Porque eu não quero ter no nosso grupo um aluno que diga, bom, eu estou aqui, mas eu não fui bem, eu estou, mas não sei por que eu estou. Para mim não Porque serve. não é vender a qualquer custo, é vender para a pessoa certa o produto que vai fazer a diferença na vida dela. E ela continua estudando. Ela não cancelou. Mas eu fiquei com tranquilidade de que eu trabalhei, não é isso. Então existem coisas, existem homens e mulheres de Deus no mundo do empreendedorismo que entendem que tem valores muito maior do que qualquer venda. Fé em negócio com vocês. Isso abre a caixa de proposta de valor para a gente poder fechar. A gente está na reta final. Já? Já. Aproveita. Tá? Deu uma olhadinha na hora, foi uma olhadinha dele na hora. Proposta de valor. O que o senhor pode falar? Proposta de valor. Como nós falamos anteriormente, aquilo que é valor para quem está fazendo a venda, realizando a venda, talvez não seja valor para quem está comprando. E isso leva a uma coisa que é iniciada no processo de venda, onde é construído um relacionamento para que se demonstrar conhecimento sobre o produto, adquirir a confiança do cliente e fazer as perguntas. Eu lembro até do primeiro episódio, qual é spin selling. Ele falou que eu fazia curso de inglês e ele falou do spin selling. Como é que nós iremos apresentar uma proposta de valor para o cliente se nós não sabemos o que ele tem como valor? Que isso, hein? Que coisa profunda, hein? Fica essa reflexão para você, empreendedor. Apresentar uma proposta de valor não é descrever as características do seu produto. É do seu bem serviço. diferente. Ó, estamos na reta final. Que a gente pode destacar aqui sobre proposta de valor, como o Lei falou. A proposta de valor é um empacotamento do produto de uma forma que ele fique apresentado e vá de encontro aos 3D do cliente. Ele vem a sanar dores, dúvidas
e venha gerar possibilidade dele realizar os desejos dele que ele está buscando, que vai de encontro com a necessidade dele. Então, quando eu crio uma proposta de valor atraente, magnética, igual aquelas imagens que você faz, magnéticas, que tem uma promessa poderosa que faz a pessoa falar assim, caramba, eu não tinha pensado nisso. Isso aí é interessante para mim, eu quero isso. Então, quando você cria uma proposta de valor, gente, para ficar claro aqui, Jardel falou sobre integridade, Lei falou sobre um pilar, a ética. Venda bem feita, o cliente ele fica tão ou mais satisfeito do que o vendedor. Sim. Porque você fica feliz porque você fez uma venda, sim, mas o seu cliente fica mais feliz ainda porque ele encontrou a solução do que ele precisava, seja o seu produto ou o seu serviço. E quando que ele fica feliz assim? Porque a sua proposta falou, não foi só magnética, ela gerou clareza necessária para que ele possa entender que o que você está vendendo, na verdade, não é uma venda, é assim uma solução para ele. Para isso, eu preciso conhecer bem o cliente e saber que a minha proposta de valor não é para vender para qualquer pessoa, mas em vender para, de fato, a pessoa que faz sentido o produto e o serviço. Essa é uma proposta de valor eficiente. E vale a pena destacar, preço é o que o cliente paga pelo valor que é agregado na vida dele. E a gente faz essa distinção. Valor não é a precificação daquilo que está sendo vendido. É a transformação que o produto e o serviço gera na vida do cliente. Você concorda, gente? E preço é o que ele paga para adquirir isso. Preço é o que ele paga para poder adquirir isso. Próximo episódio, gente, o que vocês acham? Eu acho. Fala. Que a gente... Quanto tempo a gente tem aí? Temos 3 minutos. 3 minutos. Eu posso dar um exemplo disso aí, de preço e valor? Posso, rapidamente? Pode. Rapidamente. Papel higiênico. Qual é o preço de um papel higiênico? Depende da situação. Não. Tá. O preço de um papel higiênico. Aí Tem valor. Aí você valor. Papel higiênico, o preço. R$2 um rolinho? Em Cuba, não. Cuba. Aqui em São Pedro. Aqui em São Pedro? Tempo que só tem 3 minutos. Aí fica complicando. Cano. Aí você, papel higiênico, 3. Agora, o valor do papel higiênico são R$2? Não. Depende. Na hora que tu chega lá, que tu olha para aquele casinha lá, que ele não tá lá, rolinho vazio rolando. aí, meu irmão, desespero total. Então, o papel higiênico tem preço e tem valor que pode ir mudando de acordo com a circunstância. Olha o ato fala aí, ó. Olha aí, mais uma vez aí, ó. Como é que aparece? Entendeu? Só para você entender. Só quem já viveu já Inclusive no meu canal no YouTube tem aí um vídeo só sobre papel higiênico, preço e valor. Então tem que ter uma equação entre preço e valor. E para que a venda seja fechada nessa equação, o valor tem que ser mais alto que o preço. Por isso que eu ia falar. Vamos para o próximo episódio falar um pouquinho mais sobre um princípio de fé. Para a gente trazer no próximo episódio, falar sobre situações que são importantes para empreendedores que estão vendo a gente agora, e principalmente o momento que a gente vive de fé. Mas também, o que vocês acham da gente falar também sobre precificação? A importância de precificar. Porque precificar errado derruba o negócio na hora. Sim. Então, precificar. E aí vem a equação que você falou. Não adianta eu achar que eu vou colocar o preço X se a percepção de valor do cliente está bem abaixo do que até o mercado está tabulando. E aí a gente vai poder falar de uma coisa muito legal também, que é a precificação, que a gente fala de precificação para não quebrar o negócio. Mas também existe uma regulamentação para a precificação ser justa, para você não se aproveitar, por exemplo, pandemia, e aí agora? Só tem esse aqui, eu boto só tem esse. E aí também vai agredir os valores. Vai ser bom esse negócio. Vai ser bom. A gente vai falar sobre precificação, como precificar do jeito certo, como precificar de forma que você não quebre e como você precificar de uma forma também justa, mas agressiva, para que você possa potencializar o seu negócio. Já coloca nos comentários aí. Eu quero aprender mais sobre precificação. E eu vou falar, e aproveita e encerra aí. Tem muita gente que não sabe dar preço ao seu produto. Não sabe. Não é pouca gente. E vou te falar também, é mais difícil você precificar serviço do que produto. Eu quero agradecer você que nos assistiu até agora, agradecer Nicolas, agradecer Jardel, e me expressar da seguinte forma. Eu estou me sentindo, sabe onde que eu estou me sentindo? Na parábola de Jesus, quando
quando ele multiplica o vinho nas bodas de Caná da Galileia, quando as pessoas se surpreendem que o melhor estava sendo servido no final. Aqui, como no podcast Fé Negócio, geralmente colocam o melhor no começo e no final vai dando aquele jeitinho, mas aqui é o melhor vinho o tempo todo. Obrigado por permitirem fazer parte de um momento como esse. Sabe como é que eu estou me sentindo? Como? Conte-nos. Eu estou me sentindo também no meio daquela parábola com Jesus, quando ele multiplica os pães, quando pensou que acabou, aí tem mais. Então aproveita e agradece aí pra gente encerrar. Gente, valeu, a gente quer contar com você nos comentários aí, falando, sugerindo, participando. Muito obrigado por esse seu tempo. Compartilhe aí com a galera. Coloque os seus insights aí embaixo, nos comentários, que vai ajudar muito a gente. Muito obrigado. E vamos embora, vamos fazer esse podcast crescer. Fé Negócio. Valeu!